boa noite oficial para todo mundo que está aqui mais uma quinta-feira com a gente. Nessas lives que a gente está fazendo para conhecer os studbooks, são também para divulgar o acordo de cooperação técnica entre a ASAB, a Associação de Zoológicos e Aquários, e o ICMBio. Esse acordo foi assinado lá no ano de 2018, para que pudessem serem estabelecidos programas ex-situ de conservação de 25 espécies ameaçadas de extinção. E nesse grupo a gente tem mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. A gente sempre gosta de pontuar isso, né? Um grande passo para a conservação da biodiversidade brasileira. Uma das metas, né, desses programas é organizar todas as informações das espécies mantidas nos zoológicos, aquários e outras instituições científicas, envolvendo todas essas instituições em um grande manejo cooperativo. Todas essas informações também são inseridas em um sistema e formam o que a gente chama de studbook da espécie. E esse studbook é organizado e avaliado por um profissional técnico chamado de studbook keeper. E por que essas informações são tão valiosas? É com base nelas que são feitas todas as recomendações, indicações de pareamentos, para que a gente consiga ter uma população saudável do ponto de vista genético e também com um número suficiente para garantir que essas espécies não desapareçam. E além de todo esse trabalho das instituições, é muito importante que toda a sociedade conheça o que está sendo realizado, né? Comece a se envolver, entenda a importância dessas espécies, quais são as principais ameaças hoje, como que a gente pode ajudar um pouquinho no dia a dia para reverter essa situação. E é por esse propósito que a gente vem conversando em todas as quintas-feiras, né? Então, a gente reforça o convite para que vocês continuem acompanhando esse trabalho, que está sendo realizado em conjunto, né? Para que a gente possa entender um pouco melhor do que está sendo feito. E hoje a gente vai falar dos programas do Tamanduá-Bandeira e do Cascudo Zebra, né? Então, a gente conta com a participação dos studbook keepers Felipe Carneiro Reis, da Fabiana Padilha, e também dos especialistas do ICMBio, a Renata Azevedo e o Marcelo Razeira. Antes que perguntem, né, a Renata, ela já está entrando em breve, né, na divulgação da live, né, estava com o nome do Eduardo, infelizmente ele teve um imprevisto, e aí a Renata vai estar representando o CPB aqui nessa nossa conversa. Então, primeiro, sejam todos bem-vindos, e claro, a gente pede aí que cada um se apresente, conte um pouquinho da sua experiência profissional. Vamos começar, então, pela Fabi, que já está mais experiente aqui nas nossas lives, depois o Felipe, o Marcelo, e por último a Renata, que está entrando nesse momento também. Vai lá, Fabi. Obrigada, Tá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aqui, pessoal. Bom, meu nome é Fabiana, eu trabalho no Aquário de São Paulo já há 14 anos. Minha formação é em biologia e eu tenho um mestrado em reprodução animal com análise espermática de raias de água doce, né? Sou também diretora da parte de comunicação da Associação Paulista de Zoológicos e Aquários, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho deste que está aqui atrás, do Cascudinho Zebra. Pode ir? Vai, Felipe. Tá com o áudio desligado. Estava falando no mudo sozinho. Meu nome é Felipe Reis, eu sou biólogo, tenho mestrado em zoologia, sou responsável pelo setor de mamíferos no Zoológico de Brasília, trabalho lá desde 2011 e também sou pesquisador associado do Instituto Tamanduá. Marcelo? Eu sou Marcelo Razeira, eu sou analista ambiental do ICMBio, estou lotado hoje no CEPAM, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica. Estou como ponto focal do Zebrinha. E a Renata, que chegou aí, já vai se apresentar também. Certo, boa noite, pessoal. Eu sou a Renata Azevedo. Eu sou bióloga, sou primatóloga há mais ou menos uns quase 20 anos. Eu sou analista ambiental do ICMBio e trabalho no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, que também trabalha, apesar do nome, também é responsável pelos xenartras. Perfeito. Né? Então, agora que a gente já conhece quem vai estar conversando com a gente nessa noite, vamos
conhecer também melhor quem são essas espécies estrelas aqui do nosso dia, né? O cascudo zebra e o tamanduá-bandeira. Entender um pouquinho aonde que essas espécies ocorrem, né? Qual que é o grau de ameaça e algumas características principais. Então, a Fabi pode começar falando do cascudo e depois o Felipe apresenta para a gente o tamanduá. Bom, o cascudo zebra, ele é conhecido também como acari, como cascudo zebra imperial ou L46. Bom, os nomes são alguns diversos e depende também um pouco de cada região que ele acontece. Uma das coisas é por que chama cascudo. O cascudo ele tem esse nome porque a pele dele lembra de como se fosse de um couro. Só que esse couro não é um couro, lembrando quem acompanhou a gente na live passada falando do surubim, né, que era um couro. Na realidade são pequenas placas ósseas que é formado a pele dele. E outra curiosidade dele também é que ele é também do mesmo grupo dos bagres, ou seja, lá do surubim também. Então a gente pode dizer que como se eles fossem parentes aí, né, siluriformes. Outra coisa, vou compartilhar minha tela aqui. Um segundo. Então, aqui, o cascudo zebra, por que ele é conhecido... Espera um pouquinho, gente. Por que ele é conhecido como cascudo zebra? Porque a coloração dele lembra exatamente o padrão de uma zebra, né? Com essas manchinhas. É um cascudo que ele é considerado fofo. Fofo em que sentido? É um dos cascudos mais simpáticos que tem e, infelizmente, ou felizmente, né, por conta disso, uma das ameaças dele é que ele é muito capturado para a questão da aquariofilia, principalmente da aquariofilia internacional. A sua distribuição geográfica é ali na parte de Altamira, lá na parte do Pará, ocorre bem nessa parte aqui. Tipo, se vocês colocarem o tamanho do Brasil, só essa parte, só esse pingozinho aqui, ó. E aí, dando um zoom nessa parte, a gente vê que a área de ocorrência dele seria aqui na volta do Xingu. Antes, toda essa área era uma área de ocorrência do cascudo, né, do cascudo zebra. Só que, infelizmente, com a construção da usina Belo Monte, ele acabou perdendo vários dessa parte desse habitat e ele já não ocorre em toda essa área. Então, uma área que era que ele ocorria acabou sendo mais alagada, outra área não tem mais por conta da usina, e aí seu espaço acabou sendo diminuído. Essa também sendo aí uma das principais ameaças dele. E a outra ameaça é a questão da captura que eu acabei de falar. Aqui eu separei algumas fotos de apreensões de cascudo zebra, que os animais eles são coletados no rio Xingu e principalmente enviado aí para a aquariofilia internacional. Então, bom, as fotos acho que falam por si só, e aí tá, se você puder compartilhar aqueles 2 links que eu deixei, que a galera consegue ler as reportagens e ver um pouco mais sobre o cascudo. Ele está ameaçado de extinção a partir de 2004, foi quando a IUCN catalogou ele como ameaçado de extinção, e aí, a partir disso, começou-se vários projetos de desenvolvimento e de pesquisa e conservação dele. Eu não sei se o Marcelo quer complementar com alguma informação. É isso aí, ele foi categorizado como criticamente em perigo, né? Na avaliação, a avaliação ela tem ciclos, né? A cada 5 anos, né? A primeira avaliação a gente concluiu em 2014, ele estava avaliado como criticamente em perigo. Nesse segundo ciclo, de novo, foi avaliado como criticamente em perigo, principalmente pela supressão do habitat dele, que foi reduzida em 80% ou mais, e pela coleta ilegal para aquariofilia, né? Perfeito. Então, depois a gente vai conversar mais sobre o cascudo zebrinha. Vamos falar, então, do tamanduá. Bem, diferente do cascudo zebra, o tamanduá não é um animal tão pouco conhecido, né? Então fica até difícil de falar, porque todo mundo conhece, é esse que está aqui atrás de mim. Tá? Eu estou no zoológico agora. Brincadeira, é uma foto. Então, a superordem Chernatra, né, que antigamente era conhecido como os Chernatras, e tem muitos grupos de estudo sobre esses animais.
que foi, há alguns anos atrás, dividido na Ordem Pilosa. A Ordem Pilosa compreende os tamanduás-bandeiras e os bichos preguiças. Esses animais, eles são endêmicos das Américas, sendo que o único chernátrio que acontece na América do Norte é o tatu-galinha, tá? O Dasypus novencintus, e todos os outros ocorrem na América Central ou do Sul. Nós temos, dentro dos tamanduás, nós temos 2 espécies de tamanduá-mirim, uma que ocorre mais na região da América Central e outra mais na América do Sul. Nós temos que recentemente foram descobertos 9 espécies de tamanduás, e nós temos apenas uma espécie de tamanduá-bandeira que ocorre praticamente em todo o Brasil, além de subir na América Central até perto do México. Mas, infelizmente, em algumas dessas áreas ele já está extinto. No sul do Brasil, em algumas áreas do sul do Brasil, no México ele também não existe mais, em algumas outras áreas da América Central e no Uruguai. A questão da sua morfologia é bem conhecida, né? É um animal com focinho bem comprido, uma língua que pode chegar até 60 centímetros, utilizada para capturar seu alimento, que basicamente é formiga e cupim, mas existem alguns relatos desses animais se alimentarem de larvas de besouros, de abelha e até de mel. É um animal que o hábito pode ser diurno ou noturno, depende da região, quantidade de chuva, temperatura, então ele tem essa plasticidade, nada super bem. As pessoas acham que não, mas é capaz de escalar. Quem tem tamanduá em zoológico sabe, e provavelmente já passou por algum aperto, porque tamanduá bandeira escala e escala bem. É uma espécie que é considerada ameaçada de extinção, tanto pela IUCN, ou seja, internacionalmente, quanto pelo Ministério do Meio Ambiente, no Brasil. Eu vou deixar para a Renata falar um pouco mais sobre a questão do nível de ameaça, as principais causas, né, de ameaça, atropelamento, queimada, que está explodindo no Brasil, mas isso a Renata pode entrar com muito mais propriedade. Esses animais chegam a pesar, o macho pode chegar a 50 quilos, então é um animal de grande porte, é um animal que tem uma questão de periculosidade de manejo, tanto para trabalhos em vida livre quanto em cativeiro, então é uma espécie que tem que ser muito bem manejada. A gente tem alguns grupos de pesquisas que trabalham tanto com o tamanduá-bandeira quanto com outros chernátrios. A gente tem o Instituto Tamanduá, do qual eu faço parte. Além disso, tem o ICAS, que é o instituto comandado pelo Arnaud, que trabalha principalmente é conhecido como bandeiras de rodovia, né? Trabalha com atropelamento. Então, felizmente, é um grupo que tem grandes pesquisadores trabalhando, e isso vai ajudar no processo de conservação integrada do qual a gente faz parte. Perfeito. Então, agora a gente já conhece melhor um pouquinho, né, quem são as espécies do dia de hoje. Vamos conhecer melhor as ações de conservação que já envolvem essas espécies, né? Então, agora os analistas do ICMBio vão falar um pouquinho da atuação dos centros nesse processo, né, do CEPAM e do CPB, e as ações que eles realizam, né, em prol da nossa biodiversidade. Então, Renata, você pode começar falando do CPB, e depois o Marcelo fala um pouquinho do CEPAM. Posso sim. Então, o CPB, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, né, que, como eu acabei de falar, apesar do nome, a gente também é responsável pelos xenartras brasileiros, né? Então, o centro, a missão principal do centro é pensar nas estratégias, planejar as estratégias de conservação, né, para as espécies de primatas e xenartras brasileiros, né? Então, assim, enfim, a gente poderia ficar horas falando aqui do centro, mas dentre as nossas várias atribuições, uma delas é a avaliação do risco de extinção, né, que o Razeira já falou um pouquinho aí, que são aquelas listas, a gente faz a cada 5 anos aí, a gente faz aquela avaliação das espécies, que culmina naquela lista de espécies ameaçadas. A gente também trabalha com a elaboração, com a coordenação e implementação dos planos de ação, os planos de ação nacional para as espécies ameaçadas. Então, todas as espécies ameaçadas, aquelas que estão na lista, elas precisam estar em algum plano de ação, certo? Além disso, a gente trabalha, como o Felipe destacou agora no final, o CPB é responsável pelo manejo
né? O manejo integrado, o manejo para a conservação das espécies ameaçadas de primatas e xenartras, certo? A gente também desenvolve pesquisa, né, projetos de pesquisa voltados à conservação desses grupos, e também fazemos a análise daquelas solicitações de pesquisas, né, que muita gente conhece, o CISBio. Nós é que analisamos, então, as pesquisas de xenartras e primatas. Então, assim, resumidamente, essas seriam as principais atuações do CPB. Marcelo? Bom, eu estou no CEPAM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica, que ele muda um pouco das características porque ele é um dos centros biomáticos do ICMBio, né? Então, como o CPB é focado principalmente em xenartras e primatas, a gente pega o bioma amazônico, então a gente acaba tendo sobreposição com vários centros em termos de atuação, né, no bioma. A nossa sede está em Manaus, a gente fica dentro da Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, que pessoalmente eu acho bem interessante pela facilidade e proximidade que a gente tem do contato com a academia, né, para desenvolver diferentes trabalhos. A gente está dentro da universidade, atravessa a rua, está no INPA praticamente. Então são dois grandes parceiros em vários processos em que o CEPAM atua, né. Se eu fosse resumir, o CEPAM atuaria em 3 grandes processos, né? Um seria o monitoramento do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, o Programa Monitora. Ele é composto de 3 subcomponentes: o subcomponente terrestre, o aquático continental e o marinho costeiro, né? É um programa de longa duração, né, que tem o objetivo de monitoramento do estado da biodiversidade, gerar subsídios para efetividade, avaliar a efetividade de unidade de conservação, né? Avaliar mudanças em relação a questões envolvendo as mudanças climáticas, inclusive o uso e manejo de recursos dentro de unidade de conservação, né? E o CEPAM está responsável pelo subcomponente aquático continental, tem protocolos de pirarucu, quelônios, pesca, a gente está desenvolvendo. O outro eixo seria a avaliação do risco de extinção de espécies, né? Que eu falei rapidamente. Ele também segue as diretrizes de acordo com a UICN, né? União Internacional para a Conservação da Natureza, é que em inglês fica... A gente pega a mania de IUCN, né? E o CEPAM, no caso, é responsável pela avaliação dos peixes continentais amazônicos, né? Ele divide essa responsabilidade com outro centro, que é o CEPTA, que pega os peixes fora a Amazônia. Então, o primeiro ciclo a gente encerrou em 2014, com 1.657 espécies avaliadas. A gente está nesse segundo ciclo, né, depois de 5 anos, né, com previsão de conclusão em 2021. Até o momento a gente conseguiu avaliar em torno de 965 espécies, né? Dentre elas, zebrinha já está avaliada, né, como aquele criticamente em perigo. E o terceiro grande eixo seria talvez os planos de ação nacionais, que a Renata falou, né? E aí o CEPAM coordena o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes Ameaçados de Extinção, é sempre os nomes pequenos, né? O PAN Peixes Amazônicos, né, que contempla 38 táxons, né, incluindo o zebrinha. Mas aí, como eu falei, tem a sobreposição, a gente acaba atuando em vários outros PANs, né? PAN do salão de coleira, do primatas amazônicos lá do CPB, depois tem peixes ribolídeos, aves amazônicas, mamíferos aquáticos amazônicos, e o último, eu acho que é o Cerrado e Pantanal, se eu me lembrei de todos. Mas, além disso, a gente tem dado suporte, né, e apoia diferentes ações em unidade de conservação. Estão gerando subsídios para a elaboração de política pública, seja para a discussão de termos de compromisso, plano de manejo, próprio manejo de espécies, além de também questão de pesquisas, lida com o CISBio na parte de peixes amazônicos, e ações de educação ambiental, né, que é algo mais transversal, mas sempre focado principalmente em unidade de conservação federal na Amazônia e espécies ameaçadas, né? Perfeito. Deu para perceber que o trabalho é grande, né, aí com as explicações, né? Os centros têm bastante ações. E como eles comentaram, eles coordenam também alguns PANs, né? A gente sempre reforça que essas 25 espécies que hoje tem studbooks, todas elas saíram, nessa lista foi formulada
em conjunto com os PANs, né? Eles se reuniram e identificaram quais espécies precisariam desse trabalho. Então, agora, né, o Marcelo e a Renata vão nos explicar um pouquinho melhor para o entendimento de todos o que é um PAN, né? Como que ele funciona e quais os PANs que envolvem, então, essas espécies. Fica à vontade, Renata. Bem, então, os planos de ação, né, nacional para a conservação das espécies ameaçadas, os planos são uma política pública, então é um pacto que a gente faz com a sociedade. Então, dependendo do alvo do PAN, a gente tem, então, diversos atores, né, que tem a ver, que tem uma interface com aquele alvo, né? E aí a gente tem, esses atores são universidade, instituições públicas, ONGs, empresas, enfim, todos aqueles atores que têm a ver com o nosso alvo para a conservação, o alvo do PAN. Então, o que a gente faz, né? Então, esse grupo, ele é chamado para, a partir das ameaças identificadas para aquele grupo, para aquela espécie, né? Eles identificam quais são as ações prioritárias para a conservação daquela espécie, né? O que a gente precisa fazer prioritariamente para tentar minimizar, para tentar mitigar as ameaças a determinada espécie, ou a determinado grupo, ou a determinado ambiente, né? Varia muito. Aqui, como a gente está falando de duas espécies, né? Então, eu estou falando em espécie. Bem, os PANs, eles são elaborados para serem implementados em ciclos de 5 anos, certo? Então, ao longo desses 5 anos, essas ações, elas são monitoradas, né? E como é que é feito esse monitoramento? Então, durante a elaboração do PAN, né, durante a elaboração das ações, dos objetivos que a gente se propõe a implementar, o próprio grupo destaca um grupo um pouco menor, né, depende muito do tamanho do grupo, que a gente chama de grupo de assessoramento técnico. Então, esse grupo é que vai acompanhar, juntamente com a coordenação e conversando, articulando com os colaboradores do PAN, vai acompanhar a implementação desse PAN ao longo dos 5 anos. Esse acompanhamento é feito a partir de monitorias anuais. Então, são reuniões anuais que a gente junta esse grupo com a coordenação do PAN e aí a gente avalia como é que estão sendo implementadas as ações, quais são as dificuldades, onde é que a gente precisa melhorar, onde é que precisa focar mais, certo? Além disso, a gente ainda faz 2 avaliações, uma no meio do PAN e uma ao final do PAN, ao final desses 5 anos, para justamente nessa de meio termo, que a gente chama, a gente faz alguns ajustes, né? Enfim, tenta corrigir algumas coisas, focar onde que tem algumas falhas, mudar alguma coisa, né? Então, é basicamente a função do PAN, como que se dá o PAN. Certo? Então, assim, o que eu acho muito legal enfatizar é que o plano de ação, ele é um instrumento da sociedade, né? Então, é uma política pública que a sociedade assume como sua responsabilidade, a sociedade, a partir dessas instituições que se envolvem, né, que tem a ver com aquela espécie, né? Para tentar melhorar um pouco a condição, né, dessas nossas espécies. Então, resumidamente, é mais ou menos isso que é um PAN. Você quer emendar falando do PAN do tamanduá e o que você separou? E depois o Marcelo fala do PAN do zebrinha. Perfeito, já vou falar então dos planos de ação que o CPB coordena, né? Então, como eu falei, todas as espécies de primatas e xenartras ameaçadas de extinção, elas hoje estão contempladas em planos de ação. Então, o CPB coordena 5 planos de ação atualmente, né? Até ano passado eram 6. O primeiro é o plano de ação para os primatas do Nordeste, para os primatas da Mata Atlântica e preguiça de coleira. A gente tem o plano de ação dos primatas amazônicos, que o Marcelo já comentou, o plano de ação do sauim de coleira, né, que é o único específico, e a gente tem o plano de ação do tamanduá-bandeira e do tatu-canastra, tá, que é o nosso alvo hoje. Então, esse plano foi elaborado em novembro de 2018, né, a portaria foi publicada em 2019, ou seja, um plano bem recente. Então, a gente juntou diversos especialistas, diversos setores, né, que tem a ver com essas 2 espécies, e aí, a partir das ações que a gente identificou juntamente com esse grupo, né, traçamos, então, 8 objetivos,
certo? E 31 ações, tentando minimizar esses impactos, essas ameaças, que foram, eu acho que muitos de vocês aqui sabem, né? Então, a situação, pensando assim, vou falar especificamente do tamanduá, né? Então, o Bandeira, a gente focou muito ali na região do Centro-Oeste, que é onde a gente tem as principais, assim, onde a coisa, a gente pode dizer que está pegando mais pesado, né, para ele, porque, assim, apesar da distribuição ampla, né, como bem o Felipe colocou ali no início, é uma espécie bastante pressionada, né? Então, a gente tem aí perda e fragmentação de habitat, né, muito forte, principalmente se a gente pensa aqui mais para baixo, né, centro-oeste, sudeste. A gente tem os atropelamentos, né, Tamanduá-Bandeira, vocês sabem que sofre bastante com atropelamentos. A gente tem o fogo, né, como uma ameaça aí, é só ligar a televisão que a gente vê a situação crítica, triste que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem aí a questão de agrotóxicos também, que foi levantada como uma das ameaças, os conflitos socioculturais e econômicos, né? E que não assim aparece diretamente no PAN, mas que sim tem sido já há algum tempo um dos problemas é o tráfico, né? Então, por incrível que pareça, tamanduá-bandeira, né, um animal grande, um animal talvez não tão fácil quando a gente pensa em tráfico, principalmente internacional, ele tem sido pressionado, né? A gente já está atento, o PAN já está atento para algumas denúncias, enfim. E muitas vezes também ele sai para a questão para ser criado como pet, né? Então, esse é um problema que tem aparecido bastante e que a gente já está com o radar ligado, certo? Então, eu acho que do PAN, então, é mais ou menos isso. E uma coisa muito interessante é que a gente tem pensando no tema aqui da nossa live, a gente tem um objetivo específico, né? Então, a gente tem objetivos para todas essas ameaças e tem um específico para o manejo, né? Para vocês verem como foi importante, assim, como é um tema importante da gente discutir e principalmente da gente organizar as ações, coordenar as ações. Então, existe no plano de ação um objetivo específico para o manejo, para aprimorar o manejo integrado. Porque quando a gente fala em conservação, né, em conservação in situ, a gente precisa pensar no ex situ, porque para a gente poder fazer esse manejo integrado, a gente tem que pensar nas duas coisas. Eu preciso, muitas vezes, da população ex situ, né, para poder fazer a conservação in situ. Então, assim, uma coisa que é bem importante é a gente conversar todas as instituições envolvidas para que a gente consiga ter ações efetivas de conservação da espécie. É muito importante que as instituições envolvidas conversem e coordenem muito bem as ações, né? Esse é um trabalho que o CPB tem tentado, assim, dar bastante atenção, né? A Mônica é a ponto focal para o manejo no CPB, já participou aqui de outras lives, e a gente tem tentado, ela tem trabalhado muito nisso. Então, é conversar com as instituições, principalmente as espécies que já têm o programa de cativeiro, como o tamanduá. Então, a gente precisa conversar as instituições que recebem, né, essas espécies, seja de resgate, seja de apreensão. A gente precisa ter as ações coordenadas de qual vai ser a destinação desse indivíduo, né? O que vai ser feito, tem que ter a conversa com o keeper, né? Com o Felipe, para a gente entender como é que vai fazer, tem que seguir as recomendações do CPB, e quando eu falo do CPB, sempre essas recomendações alinhadas com o plano de ação, né? E com o programa de cativeiro. Então, é só assim, só coordenando bem o nosso discurso, o nosso diálogo, é que a gente consegue, né, ter aí a efetividade da conservação, que é o objetivo de todo mundo, certo? Eu acho que eu já falei demais. Que a gente se empolga, sabemos como é. Vamos entender, então, como um pouquinho de um PAN diferente, né? Nas últimas lives, a gente sempre tinha espécies basicamente do mesmo grupo, com alguma similaridade. Hoje, a gente está aí com um mamífero e um peixe, então a gente consegue fazer um comparativo de ações diferentes que precisam, né? Então, Marcelo, fique à vontade agora. Então, o PAN hoje, o Peixes Amazônicos, é onde está encaixado o zebrinha, né? O anterior se chamava o PAN do Baixo Metingu. Ele iniciou em 2012 e encerrou em início de 2019, por aí.
E como a gente estava já necessitando fazer um PAN para diversas espécies de peixes, porque pela avaliação, quase 97 ou mais por cento das espécies que estavam ameaçadas eram por questões de impacto de hidrelétrica, né? Previstas, como é o caso do zebrinha, né? Então foi feito um PAN praticamente para a questão das ameaças ali de hidrelétrica, né? Porque são peixes cascudos, né? Eles precisam de água com corrente, bastante oxigenação e tal. O próprio Xingu ali tem uma boa visibilidade pela característica do rio. Ele também é um rio que não tem uma grande altura, né, de grande profundidade, então tem maior penetração de luz, maior produção primária, né, então alimenta e muito pedral. Então tem vários ambientes, então a diversidade é muito grande, né, e tem vários cascudinhos desses. No PAN especificamente mais voltado, que se encaixaria o zebrinha, eu separei umas 3 ações principais. Uma seria da sensibilização, educação ambiental, né, voltada para a espécie. A atualização do diagnóstico das populações, né, que estão naquela volta grande do Xingu. E a outra, que é uma demanda já antiga, mais ou menos antiga, mas que tem afetado a população de forma geral, que é a adequação de locais para recebimento de espécies apreendidas, né? A gente dificilmente vai conseguir coibir 100% do tráfico, né? Se eu não me engano, eu acho que o tráfico de animais silvestres gera em torno de 10 bilhões por ano, é um dos crimes organizados mais rentáveis aí no mundo, quinto, se eu não me engano, né? Então, o que a gente consegue fazer é tentar coibir em pontos estratégicos, né? Utilizando a inteligência. Então, focar em pontos que normalmente o pessoal trafica esses animais, para que isso gere mais custo, mais onerosidade, e não vale a pena, a longo prazo, eles continuarem tirando esses bichos da natureza, né? Até um tempo atrás, a menos que tenha mudado o quadro, o aeroporto de Altamira não tinha um raio-x. Então, essa foto que a Fabiana mostrou aí é um exemplo, né? Eles são transportados em sacos com pouquíssima água, injetam muito oxigênio às vezes, eles chegam debilitados, um monte morre e vão acabar apreendidos. Por exemplo, Manaus, que tem um raio-x, a Polícia Federal às vezes apreende, e a gente lá tem 2, vamos dizer, não posso dizer nem que tenha, né? O problema é que quando, às vezes, é boa vontade dos pesquisadores, né? Então, às vezes apreendido 2 horas da manhã, porque os horários de voo lá de Manaus é aquela coisa, né? Tem que ligar para um pesquisador de madrugada para ver se ele vai receber os peixes. Ele tem que se virar com balde, caixa d'água, o que for, para tentar manter eles vivos. O custo sai do bolso dele também de remédios, alimentação, o tempo dele também. E a gente não tem isso, um local adequado ainda, né? Então, tem setas lá em Manaus, mas tem meio que uma piscina improvisada para quelônios, né? Já foi usada para ter que colocar a zebrinha, né? Mas não é uma coisa adequada, é uma coisa que a gente precisa, estava batalhando para tentar amenizar, né? Tanto isso quanto depois, né? Quando a gente consegue, vamos dizer, apreende, consegue tratar, quarentenar eles lá, e eles estão saudáveis, como que a gente manda de volta lá para a região de Altamira, né? Tem custos, tem empresa aérea ou de transporte que faça esse tipo de transporte de sacos ou aquários cheios de peixe dentro, né? E os custos normalmente são elevados, até quando considera o volume, né? Então, eu acho que é a outra ameaça que continua acontecendo mesmo após a hidrelétrica, né, de Belo Monte. Também, já falei demais, né? Não, imagina. É importante que o pessoal entende, né, a real dificuldade, né, o que está acontecendo, por que essas espécies precisam tanto desse esforço de conservação. Então, agora a gente vai
entender como é que está se organizando, né, esse studbook para ajudar na conservação das espécies, né? Qual é o panorama atual que a gente tem de indivíduos, de instituições participantes, né? Como que a gente está conseguindo trabalhar nesse sentido. Então, Felipe, quer começar falando do tamanduá? Pode ser. O legal de trabalhar com o tamanduá-bandeira é porque, além do studbook nacional, que agora existe pela ZAB, existe o studbook internacional e existe manejo também nos Estados Unidos, e a ideia é que a gente trabalhe de uma maneira integrada para que a gente possa manter essa população em cativeiro num mundo saudável como uma só. Se a gente for pensar fora do Brasil, pelas informações que a gente tem do Species 360, que é um programa que grande parte dos zoológicos no mundo utilizam, existem 154 instituições e aproximadamente 320 indivíduos fora do Brasil, contando Europa, Estados Unidos, alguns indivíduos também na Ásia. E é legal porque esse trabalho integrado a gente pode garantir que boas instituições vão manter a qualidade genética que a gente precisa a longo prazo. No Brasil, a gente tem 21 instituições que hoje fazem parte do programa, que responderam aos questionamentos do studbook, e a gente sabe que existem mais instituições que possuem esses animais sob cuidados humanos, mas a ideia é que a gente, com o tempo, a gente vai conversando e explicando a importância do programa e apresentando o programa para que todas no Brasil entrem e possam contribuir de alguma maneira, né? A maioria das instituições estão no Sudeste, e isso é até uma lacuna, porque aparecem animais, muitas vezes na Amazônia, principalmente, que precisam de um ambiente de resgate, precisam de atendimento, que precisam ficar no cativeiro, e às vezes lá a gente não tem um acesso tão fácil à informação de locais que a gente possa abrigar. Eu recentemente conversei com algumas pessoas de outros zoológicos da região Amazônia para tentar buscar essa parceria, orientação em relação ao manejo, recinto. No studbook de 2018, que já está mais compilado, a gente tinha 49 indivíduos machos, 49 fêmeas e 4 indivíduos que ainda não se sabia o sexo. Então, a proporção de 1 para 1, o que facilita muito a parte de manejo, nessa questão demográfica é importante. E 50% dos animais fundadores, ou seja, 50% dos animais vieram de vida livre. Para o programa em cativeiro, facilita muito o trabalho, porque você vai conseguir fazer as recomendações e as análises de uma maneira bem tranquila. O que nos preocupa é porque se 50% desses indivíduos são fundadores, o nosso manejo em cativeiro ainda não chegou no nível que a gente quer de reprodução e de diminuição de óbito. E, além disso, tem muito animal chegando de vida livre. Ou seja, eles estão saindo do ambiente natural e parando no cativeiro. E aí a Renata já falou as principais causas, né? Queimada, atropelamento, perda de hábitat, questão de animais com doença transmitida por animal doméstico, por exemplo, a sinomose, que tamanduá é afetado, na maioria das vezes morre, inclusive. Então, a gente fica preocupado com esse número de fundadores na população, mas a questão do manejo vai ficar mais fácil para a gente manter a variabilidade genética acima de 90%, se a gente conseguir fazer as recomendações e que as instituições sigam a recomendação, que esse é o objetivo do programa atual. A gente tem alguns desafios de manejo. O principal desafio para a manutenção de tamanduá é a questão da alimentação hoje. Fora do Brasil, existem boas rações para insetívoros e que já estão consolidadas, bem utilizadas. No Brasil, muitas vezes utiliza-se uma papa para tamanduá, varia um pouco a receita de instituição para instituição. Existe mais ou menos um padrão. E a boa notícia é que está sendo desenvolvido uma ração agora aqui no Brasil para ser comercializada. A gente já está em teste aqui no Zoológico de Brasília e a aceitação está muito boa. A gente tem que fazer algumas adaptações, porque, por exemplo, o volume de ração é muito menor do que o volume de papa, então a gente tem que fazer com que os animais acostumem com esse volume menor. Então, são coisas que tem uma equipe de zootecnista, biólogo, veterinário por trás, e eu acho que vai ser algo que vai ser muito importante para o manejo. E, além disso, a gente tem esse livrinho aqui,
para quem não conhece Manutenção de Tamanduás em Cativeiro, da Flávia Miranda, que serve como base para grande parte do conhecimento que a gente tem hoje dessa parte, e que foi um livro que foi lançado com esse desafio, quando o pessoal do Instituto Tamanduá percebeu que o manejo de tamanduás no Brasil não estava sendo muito bom, que a gente tinha muito o que melhorar. Foram feitos vários estudos, foi lançado esse livro, e outra boa notícia é que provavelmente vai sair uma versão 2 desse livro nos próximos anos, tá? Já está sendo revisado. Então, a ideia é que com essa adequação do manejo, a gente possa ter uma população bem estável e possa contribuir para a conservação do tamanduá no futuro. Perfeito. Eu já imagino que a situação do Studbook do Zebrinha, né, tá um pouquinho diferente. Conta pra gente, Fabi. Bom, bem diferente mesmo, ainda mais comparado ao Tamanduá Bandeira com a Ecofelipe. Bom, hoje a gente tem 7 instituições participantes do programa de conservação, né, do Studbook do Zebrinha, porém, dessas 7 instituições, somente uma possui perdão, olha, eu confundi nas mãos. Somente uma possui o Zebrinha, né? E faz o seu manejo aí em cativeiro. E essa instituição é o LAQUAX, que é representado pelo professor Leandro Souza, e ele é um dos nossos grandes parceiros. Hoje, o Leandro, ele tem 740 animais que vieram do ambiente natural, e aí ele já conseguiu fazer as reproduções dos animais. E é ele que vai acabar sendo o nosso grande parceiro, né, e colaborador, para conseguir aí mandar para as outras instituições que querem fazer a conservação e a preservação e trabalhar tudo de forma integrada do Zebrinha. Aí eu vou compartilhar algumas imagens rapidinho. Bom, aí aqui o Zebrinha, né, que eu falei que está dentro do laboratório do LAQUAX, ele está dentro desse projeto para a conservação da ictiofauna do Xingu. E aí, o professor Leandro, ele acabou escolhendo o Zebrinha como bandeira do projeto, porque com a conservação do zebra no rio Xingu, eles vão conseguir também fazer a preservação de todos os outros peixes lá da bacia. Por isso que ele está sendo considerado uma espécie bandeira, porque não vai só salvar o Zebrinha em si e todos os outros cascudos, porque tem mais de 1.000 animais, então, de 1.000 espécies, então é muito, com o apoio aqui da universidade. Opa. Aí aqui foi quando ele conseguiu fazer a reprodução. O Zebrinha não é um animal que ele é muito grande, ele é em torno aí de 8, 10 centímetros, não é um animal grande. Então, os seus alevinos, pensa, é bem pequenininho, então aqui a gente consegue ver o tamanho e a delicadeza. E aqui é um vídeo que o professor cedeu para a gente. Vou dar uma acelerada. Olha o tamanho. Que graça, né? E aí, qual é um dos objetivos, tanto do nosso programa do Studbook, quanto dele lá também? É fazer e trabalhar com a educação ambiental. Porque, copiando aí o professor, a gente conhece aquilo que a gente preserva e conserva aquilo que a gente conhece, né? Então, essa é a ideia. Deixa eu fechar aqui, gente. Espera aí. Então, essa é a ideia de se trabalhar com zebrinha em todos os outros zoológicos e aquários, e aí fica mais uma vez o convite aí às outras instituições que estão nos assistindo para vir com a gente, para participar desse programa, para fazer aí esse manejo integrado, porque a gente não vai só trabalhar as ações de conservação, mas também as ações de educação ambiental e também o desenvolvimento do sistema de suporte à vida desse animal, para ali no futuro conseguir fazer a reintrodução, porque é tudo muito complexo, é tudo muito dinâmico. Então, a gente tem as pressões, tem a parte antrópica, tem tudo. Então, é realmente um manejo colaborativo e integrado, porque, lembrando, por mais que o peixe seja pequeno, ter o desenvolvimento dele, ter toda a cadeia dele, a criação dele, acaba sendo bastante delicado, apesar de ser relativamente fácil o manejo dele, mas tem que ser tudo muito bem pensado. Então, por isso que todos os aquários participantes vai
ter esse conjunto e essa pré-formação aí do protocolo, do manual, para a gente conseguir fazer a conservação dele. E é isso. Bastante coisa, né? Então, a gente está vendo aí o desafio que existe pela frente. A gente está se aproximando aí, estamos em 50 minutos já de conversa. Se alguém tiver alguma pergunta aqui para os nossos StudyBookkeepers, para os analistas do ICMBio, pode colocar aqui nos comentários que eu repasso para eles. E eu vou, então, fazer a minha última pergunta da noite aí da nossa conversa, né? Como a Fabi terminou a fala dela, a gente sempre reforça que esse trabalho está sendo feito com base no conceito de conservação integrada, né? Todo esse trabalho feito de forma ex situ, junto ao trabalho in situ e com diversas outras ações que incluem pesquisa e educação ambiental e tudo que for necessário para a gente conseguir realmente mitigar esse impacto, né? Tirar essa espécie da lista de animais ameaçados. Então, para esses animais, né, para o tamanduá-bandeira e para o cascudo-zebra, queria que vocês falassem um pouquinho que outros trabalhos estão sendo realizados, se existe alguma literatura específica que o pessoal pode consultar, né? A gente sabe que em uma hora de conversa não dá para conhecer tudo, né? Quem tiver mais interesse, onde eles podem procurar informações, né? O que a gente pode citar aí que está sendo realizado além desse trabalho de studbook em prol desses animais. Quem quer começar? Posso falar rapidinho? Eu acho que eu te mandei 2 links, né? Um é no site do ICMBio, tu vai encontrar o plano de ação dos peixes amazônicos lá, se quem tiver curiosidade de entender as ações, o que é proposto lá. Também tem naquele segundo link o livro vermelho, que é o livro que consta as espécies ameaçadas de extinção. Também a gente consegue no site do ICMBio. E um vídeo que eu achei interessante, um que eu te mandei aí, que é bem didático, da região do Xingu, também do Laquax, e fala também do zebrinha. Então, acho que quem tiver interesse, é interessante entrar lá. Então, todos já nos comentários aqui da live, tá, pessoal? Para quem quiser. Posso falar? Pode. Bom, em relação ao tamanduá-bandeira, né, já foi citado aqui, mas só reforçando, as principais instituições que a gente tem hoje trabalhando com a conservação do tamanduá na natureza é o Instituto Tamanduá, né, o Felipe já falou, que é coordenado pela Flávia Miranda. Então, eles têm Instagram, eles têm site, é só colocar no Google, é só colocar na busca do Instagram que vocês acham, podem fazer contatos, quem tiver interesse. Tem também o ICAS, que é o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, certo? Eles também trabalham como o Felipe também falou, com o projeto Bandeiras e Rodovias, são nossos super parceiros do plano de ação, né? Tem várias ações de pesquisa sendo realizadas, vários projetos, todos têm Instagram e todos também é fácil de achar na internet, no Google. O plano de ação do tamanduá-bandeira e do tatu-canastra, assim como todos os outros planos de ação do CPB, também estão na página do ICMBio, né? Então também é só colocar lá, plano de ação do tamanduá-bandeira, já sai, já direciona o link. E assim, a gente tem também, o CPB tem um Instagram, a página no Instagram, então a gente tem colocado lá tudo, né? Uma ferramenta mais dinâmica, então vocês também nos sigam lá, que tem bastante informação. Fabi, Felipe, querem complementar alguma coisa das espécies de vocês? O Felipe já mostrou aí um livro que tem sobre os tamanduás, existe mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Como o Razeira falou, o site do ICMBio, procurar a gente, né? Procurar aí as ABs também, porque é a canal de comunicação, consegue falar com a gente, que a gente consegue falar aí também, achar os pesquisadores, caso alguém tenha interesse. E como ele também falou do Laquax, né? Que eu já havia falado, que o professor Leandro acho que já colocou, né, nos comentários o link para achar ele, que é, sim, posso dizer que é o pai aí do zebrinha nessa parte, ainda mais aí na parte dessa parte de pesquisa e conservação. Então, só isso mesmo. Com relação ao tamanduá-bandeira,
Só um detalhe, o Instituto Tamanduá está fazendo agora 15 anos, então é um ano de comemoração, é um ano de estabilidade do Instituto, o que é muito importante para a conservação dos tamanduás, não só dos tamanduás, tem programa com Tatu Bola da Caatinga, tem junto com a Associação Caatinga, trabalha também com a preguiça de coleira, e existem também vários pesquisadores que não necessariamente estão vinculados diretamente a uma dessas instituições, mas que divulgam papers interessantes. Por exemplo, teve um em 2017 agora, um paper publicado falando da parte genética do tamanduá-bandeira, que é uma espécie só, não existe subespécie, mas eu não descobri nada. Esse trabalho descobriu e apresentou para a gente que existe uma diferença genética significativa entre os animais da Amazônia e os animais do Cerrado Pantanal. E isso vai ser muito importante para a gente nesse manejo em cativeiro. Separar para a gente não causar o que a gente chama de depressão exogâmica, né? Você cruzar indivíduos que já são geneticamente diferentes o suficiente para perder fitness, para esses animais não serem tão bem adaptados. Então, existem vários pesquisadores lançando papers e é bom ficar sempre acompanhando, porque tem muita novidade. Com certeza, né? E o andamento desses programas também, né? A gente vai colocando aí, mantendo a conversa com todos que estão nos assistindo, como a Fabi reforçou, pode entrar em contato com a ZAB também, né? Se tiver alguma dúvida, o pessoal do ICMBio, todo mundo está pronto aí para colaborar com o que for preciso, né? Então, a gente não tem nenhuma pergunta aqui dos nossos participantes, né? O Tamanduá e o Cascudo Zebrinha aí estão arrasando com todo mundo já se apaixonou. A Carlinha, que participou da última live, colocou aqui que os peixes são maravilhosos e que também deveriam ser da fofofauna. Concordo totalmente. Já a Carla, né? E todos os animais têm que ter esse apego, a gente quer que todo mundo se apaixone por eles como a gente é apaixonado. Então, para a gente finalizar, né, como é de costume, passo aí uma palavra final para cada um de vocês, em um minutinho, para vocês deixarem o seu recado, a sua mensagem para todo mundo que está nos assistindo, né? Pela ordem que vocês estão aparecendo aqui para mim, o Marcelo começa, depois a Fabi, Felipe, e a gente encerra com a Renata. Eu só tenho a agradecer, né? Espero que a live tenha sido, vamos dizer, esclarecedora para quem não conhece as espécies, né? E possa também incentivar a procurar mais informações, né? E vamos trabalhar aí para fortalecer essas articulações junto com a ZAB aí, né? E boa noite. Sou eu, né? Bom, agradecer também a todos que nos acompanharam, a vocês, a ZAB também, ao Aquário, a todas as instituições que está participando aí com a gente. Thais, não fica brava comigo, mas vou te usar de exemplo de novo, porque você acha que é uma das minhas maiores provas vivas, de que não conhecia e sabia nada de peixe, e hoje aqui estamos encerrando esse ciclo dos peixes, né, das lives, e você falou que você concorda, que eles são apaixonantes, realmente é um grupo que é muito diversificado e bom, então acho que estamos no caminho certo, se for para me espelhar e basear em você, mas brincadeiras à parte, eu já falei e vou repetir, o fato dos peixes estarem dentro de um programa de conservação e tá tendo o reconhecimento de todos é super importante, tanto dessa parte, né, da comunidade de zoológicos e aquários, e apresentando aí para a sociedade civil. Então, tipo, começarem a encarar realmente os peixes de uma outra forma, já vejo que é um grande passo. E aí é aquilo, né, a conservação, ela é pelo empenho de cada um, é pelo esforço, pela união, para impedir realmente a extinção aí das espécies, né, então é um manejo colaborativo, estamos todos juntos no mesmo barco, né, para seguir aí na mesma direção, e acho que basicamente é isso, é só mesmo agradecer e estamos juntos nessa, né. Obrigada. Boa noite a todos. Eu não lembro a ordem, sou eu ou Renata? É você, Felipe. Tá. Eu queria ressaltar a importância dessa metodologia, o One Plan Approach, esse plano integrado de conservação e a importância disso, o trabalho que os zoológicos, as instituições podem fazer para, de fato, contribuir para a conservação da espécie e como esse acordo com o Instituto Chico Mendes e o apoio dos centros é importante
como isso vai fazer diferença. E, assim, eu tenho uma relação ótima com o CPB, a Renata, a Mônica, a Leandro, e eu acho que esse é o caminho que a gente precisa construir, porque conservação é muito complexo, tem muita coisa envolvida, e só com muitas instituições e com um trabalho muito forte que a gente vai, de fato, fazer alguma diferença para essas espécies que a gente está trabalhando. Bem, eu queria agradecer o convite mais uma vez e queria principalmente parabenizar a ASAB por essa iniciativa. Eu achei fantástica assim, a ideia de vocês, a gente sabe que dá trabalho, não é fácil, né? Toda essa articulação, os contatos, a Thaís aí que está sempre nessa, né, coordenando as lives, fora todo mundo que está nos bastidores. Parabéns mesmo, mesmo. Ficou assim, eu acho muito legal, estou achando muito legal. Além disso, reforçar o que os colegas já falaram, é isso aí, gente. Se a gente não se juntar, nós somos, infelizmente, ainda somos poucos diante do tamanho do problema que a gente tem de conservação de espécies. Então, assim, a gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar coordenadamente, isso aí, chama um, conversa com o outro, traz o cativeiro junto com o in situ e vamos trabalhar para tentar minimizar que seja, porque é triste, é muito triste a situação, assim, a gente é desesperador, assim, eu não estou conseguindo nem ver mais notícia, porque... né? Dá uma aflição e assim, e a gente sabe que as respostas de conservação não são tão imediatas. Então a gente assim bate um desespero porque a gente está lá trabalhando e enfim, a gente precisa de apoio mesmo. Então eu convido mais uma vez quem está nos assistindo, visitem a página do ICMBio, conheçam os planos de ação. Então, assim, os colaboradores são sempre bem-vindos, né? O plano não é porque foi elaborado há alguns anos que não pode, a gente está sempre agregando colaboradores, então, lê o plano, se acha que tem como contribuir, nos procura a coordenação, hoje a gente tem as redes sociais, que é super fácil o contato com as instituições, então, nos procura que a gente assim, vai ter o maior prazer de receber mais colaboradores, pessoas, instituições que queiram realmente fazer a diferença, né? Que queiram se juntar com a gente, como disse a Fabi, nesse nosso barco aí, tão ingrato, mas também tão gostoso de trabalhar, né? Todo mundo trabalha com tanto amor, com tanta dedicação, que vale a pena. E boa noite, né? Pois é, então é isso, né? Para a nossa conversa de hoje. Conhecemos um pouco mais, então, do tamanduá e do zebrinha, que eles continuem encantando cada vez mais vocês, divulguem essa nossa conversa, né? Ela fica gravada, todas as outras também já estão lá no YouTube da ASAB, assim, mais gente vai conhecer esse trabalho, né? Como a gente vê presente em todas as falas aqui deles, essa importância da cooperação, da divulgação, desse reconhecimento, e a gente espera contar com todo mundo, e espero contar com vocês também na live da quinta-feira que vem, que é a última aqui da nossa série dos Studbooks, e aí todas as 25 espécies vão estar contempladas. Então, muito obrigada para todo mundo, obrigada Marcelo, Fabi, Felipe, Renata, né? Cheio de palminhas e elogios aqui, muito carinho para vocês, muito obrigada mesmo por estarem aqui com a gente, e até a próxima. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau.